Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia, né? E a proposta dessa semana é a gente trabalhar a questão do instinto humano. Isso mesmo que vocês ouviram, instinto, né? Tudo aquilo que nós trazemos já da nossa natureza, isso a gente chama de instinto. Mas vamos tentar perceber, né, da onde que vem a origem etimológica da palavra instinto. A palavra instinto vem do latim instincto, né? Que quer dizer é algo inato ao ser vivo, ou seja, já vem comigo. Tipo de inteligência no seu grau primitivo, ou seja, é aquilo que eu trago dentro da minha natureza humana, né? Eu não adquiri com a sociedade, já faz parte de mim. Então, o que que o instinto faz, né? De certa forma, ele vai guiar o homem, né? Ou mesmo os outros animais que possuem um grau mais elevado em sua trajetória de vida nas suas ações, ou seja, na forma de você agir aí, né? Os animais, claro que eles usam muito mais o instinto do que o próprio ser humano, dentro das suas ações, preservando-se a própria vida. A gente sabe que o instinto do homem é muito forte que fala em nós é o instinto de preservação da vida. Se a gente ir pela psicanálise, né, a própria teoria freudiana vai dizer que o homem ele valoriza muito aquilo que não lhe traz dor nem sofrimento, né? Ele gosta mais das coisas que lhe são prazerosas, né? E um desses instintos do homem é justamente o instinto de preservação da própria vida. Ou seja, tudo aquilo que coloca em risco a nossa integridade física, a nossa vida, a gente tem uma certa, vamos dizer assim, um impulso de ir contra, né? De fugir, né? Tanto que se a gente se deparar, por exemplo, numa situação de uma catástrofe, imediatamente o que que você vai ter como ímpeto de sentimento, de emoção? Fugir dali, né? Se vê um tiroteio meio numa situação pública, né, onde tem muitas pessoas, o que você vai fazer? Se refugiar, né, se esconder, porque o instinto de preservação, que é algo que é nosso, né, que já vem com a gente, é essa ideia de preservar a própria vida. Só que aí a gente vai tentar nessa aula diferenciar um pouco o que, que seria a ideia do instinto, o que, que seria a ideia da cultura. A gente sabe que a cultura não tem muito a ver com o instinto, né? Ela foi criada, ela foi condicionada para com que a gente não tivesse tanto medo, né? Principalmente da morte ou violência, porque a sociedade iria trazer algumas garantias que eu não precisasse estar sempre acionando esses meus instintos mais primitivos aí, né? Dentro da sociedade, a gente é chamado a viver de forma mais harmoniosa e menos instintivamente, ou seja, de forma animalesca, vamos dizer assim, usando da brutalidade, né? A sociedade pede que a gente use mais da gentileza, da educação e tal. Mas então, alunos, a gente como está estudando essa questão dos instintos, é determinante, por exemplo, para a conservação da raça humana, a existência do instinto. O instinto cria em nós o quê? O medo, né? Vamos pensar lá, quando você pratica uma ação por medo, não é tanto a racionalidade em você, mas é o instinto falando em você, né? E dentro dessa ideia do instinto, o medo faz com que você preserve a vida, né? E não ocorra, por exemplo, ações que possam te machucar, né? Ações que possam, de certa forma, trazer prejuízos emocionais, físicos, né? E até psicológicos em você. Então, olha só que importância tem o instinto na nossa vida. O instinto tem a questão de se prevenir, de enfrentar um perigo quando você está diante dele, ou mesmo de fugir, né? Então, o instinto ele é extremamente importante para o ser humano. Mas aí, só continuando aqui no texto, para a gente entender um pouco melhor, né? Mas certamente o homem não deve mais, em sua etapa atual, se deixar dominar pelos instintos. É como eu falei, uma vez vivendo dentro da sociedade, eu não posso ser refém dos meus instintos, porque a sociedade me educa para viver civilizadamente com o outro. Mas não quer dizer que eu deixei de ter instinto, ele está aqui comigo, só que de forma muito mais controlada e equilibrada, né? Volta e meia ele vai surgir, sim, né? Então, o instinto pode ser convertido em inteligência quando o indivíduo consegue agir movido pela vontade, né? E também pela decisão própria, né? Não mais apenas por impulsos. Então, olha só que interessante, né? O instinto nosso pode evoluir quando eu não ajo mais por mera emoção, mas quando eu uso também a inteligência que eu fui aprimorando, né, ela com a convivência humana. Então o homem vai, de certa forma, saindo dessa escala puramente animal e se torna humano, né? E quando acontece isso? É na relação com outros seres humanos, né?
Vocês já ouviram, já deve ter ouvido aquela frase, né? Que diz o seguinte: o homem se humaniza é na relação com os outros, né? Se a gente for isolado totalmente do convívio humano, provavelmente ou nós nos enlouqueceríamos, né? Ou não sobreviveríamos, ou mesmo nos tornaríamos mais primitivos e animais, né? Não teríamos aí o dado humano, porque é na relação que nos humanizamos. Então, só aprofundando um pouco mais isso, né? Quando o sujeito age baseado primordialmente, né? Ou seja, priorizando nestes, atuando, como diz o próprio Freud, né? Que, que estudou muito a questão do psicológico humano, do comportamental, ele vai dizer o seguinte, né? Todo ser humano ele tem um quê do princípio do prazer, né? Nós gostamos de fazer coisas que é prazerosa para nós, né? O corpo pede, né? A mente é inclinada. Então, tudo aquilo que é prazeroso, eu estou mais perto. Eu distancio-me daquilo que me traz dor, sofrimento, frustrações. Isso é próprio do corpo humano, né? Como eu disse, quando tem um acidente, né, um acidente trágico, a gente foge. Se a gente puder fugir, se esconder, correr, isso tudo é do nosso instinto. E Freud vai dizer que é porque a gente tem o princípio do prazer. A gente gosta do que é prazeroso. Aliás, esta concepção freudiana causou uma grande polêmica na época, né? Até porque parte da sociedade não conseguia admitir, né, que parte do ser, né, era comandado nos momentos de prazer e volúpio, ou seja, o ser humano era muito sexualidade, né, voltado para essa questão carnal, que é o que Freud defende também. Só que a sociedade pensava que o ser humano é muito mais do que isso, né? É muito mais do que mera emoção, independente de sua vontade e não por razões mais nobres. Ou seja, a sociedade, né, daquela época, de certa forma, discordava um pouco de Freud justamente por isso, por achar que o homem também é condicionado pela história, pela sociedade e pela razão. Então ele não pode ser subserviente pura e simplesmente pelas suas emoções, coisa que Freud vai dizer, né? Que nós somos controlados por nossas emoções. Então, durante algum tempo, né, os terapeutas cognitivos, ou seja, que estavam estudando o conhecimento humano, colocaram a ideia freudiana do homem subjugado por instintos animais que está nele. Então, nós éramos, de certa forma, dentro da teoria de Freud, subjugados, né, por nossos instintos animalescos, sendo que isso é o que nos torna humanos, né? Nós somos emocional, né? Nós também temos essas inclinações instintivas. Eu não posso dizer que isso é algo negativo em mim, isso é da minha natureza, isso numa visão freudiana. Mas aí é um pouco condenado pela sociedade da época, dizendo que isso eram coisas secundárias, né? Até porque muitas das vezes a pessoa ela incorria num erro quando agia pura e simplesmente por impulso. Então, resgatando esses conceitos, a gente pode entender um pouco melhor a importância do instinto humano, né, sobre o nosso comportamento como algo ainda mais rudimentar, né, do que foi imaginado por Freud. A gente vai ver mais à frente essa questão, né? Dentro da própria, agora saindo um pouco da sociologia e até mesmo nos enveredando um pouco pela filosofia, a gente vai entender que por um bom tempo a filosofia condenou as nossas emoções, né? A gente vai ver que em Descartes mesmo, os nossos sentidos nos levam ao erro. O emocional, né? Os sentidos são frágeis. Então a gente vai ver dentro da Idade Média a própria ideia da sexualidade era demonizada, né? Não poderia ter relações sexuais, né? Que isso traria, vamos dizer assim, de certa forma, a fraqueza do homem, né? A questão carnal e tudo mais. A gente vai ver mais à frente com a evolução da própria biologia que a gente entender e conhecer o nosso próprio corpo, né? Claro que dentro de princípios também, não vai usar do corpo como objeto, não seria essa a ideia. Mas justamente se conhecer melhor para justamente tratar do próprio corpo, no caso venha a ter uma doença, ou mesmo se conhecer melhor, né? Para não, vamos dizer assim, ter uma ignorância sobre si mesmo, as sensações de que se está sentindo. Então, alunos, para essa semana a gente vai aprofundar um pouco essa ideia. O que é instinto, né? Aquilo que já vem comigo, faz parte da minha natureza, e aquilo que a cultura, né, ela coloca em mim, ela me educa, ela me ensina a fazer e a praticar. E a gente vai ver que o homem é composto por esses dois pontos, né? Ele é instinto, né? Ele é emoção, ele é prazer, ele é tudo isso que está no campo emocional, mas também ele é um ser cultural. Ele tem muito de influência do que a cultura, né, tem e traz para ele, né? Então é mais ou menos um pouco dentro dessas questões que a gente vai ver. E só reforçando a ideia, instinto está relacionado à proteção da vida, né? Se a gente pensar no mundo animal,
O que é comum, por exemplo, uma mãe quando vê o filhote ameaçado por um outro bicho? O que ela vem? Ela vem e abraça o filho, protege e vai contra o outro animal. Isso também é instinto de proteção da mãe em relação ao filhote. O ser humano é a mesma coisa, né? Em determinadas circunstâncias, se o filho dele está sofrendo alguma coisa, ele vem em socorro, né? Isso também é instinto de preservação da vida, não só sua, mas dos seus, tá? Então, alunos, vai ser um pouco dentro dessas questões que a gente vai estar estudando essa semana. Desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.